Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos resolver as atividades de Química da semana 3 do primeiro ano do ensino médio sobre ligação covalente. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam no canal da Escola Online, ative as notificações. Se gostar da aula, deixe um like no final. Também peço para vocês nos seguirem lá no Instagram. Lá nós postamos todos os cronogramas daqui do YouTube, horário de aula, quando a gente vai ter aula nova. Nós temos quiz toda semana, cada semana uma disciplina. Nós temos também várias novidades sobre educação e também a gente tem novidade lá no nosso Instagram da nossa plataforma. E aí, já foram lá conferir? Já já vai estar disponível para vocês. Então, vamos para a nossa aula. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Bom, pessoal, na semana 1 a gente falou de ligação covalente, na semana 2 nós falamos de ligação iônica e nessa semana nós vamos falar da ligação covalente. A ligação covalente, ela é uma ligação que ela é um pouco diferente da ligação iônica, porque lá na ligação iônica nós vimos que a ligação ocorre por transferência de elétrons. É uma atração entre íons e ela sempre ocorre entre metal e ametal. Já a ligação covalente, pessoal, ela é uma ligação que ocorre pelo compartilhamento de elétrons. E ela vai ser uma ligação que vai ocorrer entre elementos não metálicos, entre os ametais. E a gente sabe que esses ametais, ambos têm a tendência em receber elétrons. Então, por essa tendência, por ambos os átomos participantes da ligação ter a tendência em querer receber elétrons, né? Esses átomos, na verdade, eles não vão receber e nem doar, eles vão compartilhar. Vai ser um compartilhamento recíproco entre os elétrons dos átomos, na maioria das vezes. No fim da aula, a gente vai ver um pouquinho diferente esse compartilhamento recíproco. Mas a base da ligação covalente é sabermos que a ligação ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons e por elementos ametais. E aí, aquelas substâncias que são formadas por ligação covalente, nós podemos denominá-las por substância ou por compostos moleculares, ok? E aí a gente vai ver um primeiro exemplo de compartilhamento. E é a ligação covalente simples. Por que a gente chama de simples? É porque nesse tipo de ligação está ocorrendo apenas um único compartilhamento. Então vamos ver o que seria isso. Nós temos aqui dois átomos de flúor. Esse flúor, gente, nós sabemos que o flúor ele pertence ao grupo 17, a família dos halogênios. Dessa forma, possui 7 elétrons na última camada. Aqui nós vamos representar uma ligação covalente entre dois átomos de flúor. Nós sabemos que ambos têm 7 elétrons na última camada. E para ambos se estabilizarem, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. É a regra do octeto, né? Aquela regra que diz que para um átomo estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada ou configuração semelhante à de um gás nobre. Então, nessa situação aqui, para esse átomo de flúor se estabilizar, ele precisa ter mais um elétron, assim como o outro. Então, como ambos têm a mesma tendência e precisam de cada um elétron a mais, na verdade, não há doação. Aqui vai ter um compartilhamento. Esse elétron e esse elétron de cada átomo de flúor, respectivamente, vai ser compartilhado. O que significa ser compartilhado? É que esse elétron aqui, que antes pertencia só ao primeiro átomo de flúor, ele vai estar pertencendo tanto ao primeiro átomo de flúor, que é a sua origem, quanto ao segundo. Então, quando nós compartilhamos, quer dizer que nós estamos dividindo de forma igual, certo? Então, esse elétron e esse elétron eles estão sendo compartilhados pelos dois átomos de flúor. Isso significa que eles pertencem ao mesmo tempo, esses dois átomos de flúor.
Então, se a gente contar aqui esse átomo de flúor, nós temos 2, 4, 6, 8 elétrons. Assim como o segundo átomo de flúor, nós temos 2, 4, 6, 8 elétrons. Ambos com 8 elétrons, compartilhando um par de elétrons. E aí a gente vê que, na verdade, esse compartilhamento, quando a gente estiver falando de força de atração e força de repulsão, porque a gente sabe que partículas de cargas iguais se repelem e partículas de cargas opostas se atraem. Então, por que vai haver esse compartilhamento? Primeiro, é necessário para que ambos os átomos de flúor se estabilizem, né? Tenham 8 elétrons na última camada. E qual que vai ser a força que vai determinar que esses elétrons aqui, eles pertençam a ambos os átomos? Então, gente, aqui eu tenho uma representação, onde aqui é representado o núcleo e aqui essa esfera cinza é representada o núcleo e essa esfera aqui azul é a representação de um elétron. Então, essa seta aqui amarela é uma seta que está aqui representando a atração entre as cargas opostas. Então, o núcleo de um átomo, ele atrai o elétron, tanto o seu próprio elétron, quanto o elétron do outro átomo, pela proximidade. Só que também nós temos repulsão do núcleo de um átomo em relação ao núcleo do outro, o que faz com que não se aproxime. Vai se aproximar por essa atração, mas vai chegar a um ponto que nós vamos ter aqui uma repulsão. Assim como vai existir também uma repulsão entre os elétrons. Então, para que essa ligação covalente ela seja formada, vai ter uma distância em que deve ser respeitada entre os núcleos dos dois átomos. E esses elétrons compartilhados vão estar aqui pertencentes a ambos os átomos. Certo, pessoal? E aí, assim como lá na ligação iônica nós vimos formas de representar a ligação iônica, aqui na covalente segue da mesma forma. Então, nós temos, na verdade, lá na ligação iônica, duas formas de representar. A fórmula de Lewis e a fórmula resumida de Lewis. Aqui, nos compostos covalentes, nós vamos ter três formas de representar. A primeira é a fórmula de Lewis, bem similar lá da representação da iônica. Porém, lá na iônica, nós representamos transferência de elétrons. E aqui, na covalente, nós representamos compartilhamento de elétrons. Então, como que a gente vai representar a fórmula de Lewis? Nós vamos representar o símbolo do elemento químico, os elétrons de valência desse elemento e o compartilhamento, que é entre um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo, nós vamos aqui colocar em evidência. Nós vamos diferenciar esses elétrons que estão sendo compartilhados. Então, pode ser aqui por um quadrado, pode ser por um círculo, de tal forma que aqui nós estamos representando o compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, toda vez que há um compartilhamento de elétrons, nós temos que colocar em ênfase esse compartilhamento. Outra forma de representar a ligação covalente é a estrutura, a fórmula estrutural, onde nós representamos apenas o símbolo do elemento e um traço que vai representar o compartilhamento. Aqui, no caso dos átomos de flúor, foi um único compartilhamento e dessa forma nós temos aqui apenas uma ligação, que nós chamamos de ligação simples. Ligação covalente simples. E nós representamos por um único traço. E a terceira forma de representar é que nós chamamos de fórmula molecular, onde nós vamos apenas representar a quantidade de átomos envolvidos na ligação. Então, nós temos um único elemento, que é o flúor, e nós temos dois átomos. Esse número, ele é escrito do lado direito na forma subscrita. Certo, pessoal? Então, essas são as três formas de representar a ligação covalente. Só que nós não temos só a ligação covalente simples. Nós temos a ligação covalente dupla e tripla. A ligação covalente dupla é quando vai ocorrer dois compartilhamentos entre os mesmos átomos. Então, por exemplo, vamos dar aqui o átomo de oxigênio. O oxigênio é um elemento do grupo 16. O grupo 16 possui 6 elétrons da última camada. Então, aqui, gente, esse oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo é o outro átomo.
Porém, para estabilizar, esse oxigênio aqui, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. E dessa forma, nós fazemos, então, 2 compartilhamentos entre os átomos de oxigênio. E aí, essa é a representação da fórmula de Lewis. A fórmula estrutural, como são 2 compartilhamentos, então são 2 traços. E quando nós temos esses 2 traços, é a ligação covalente dupla. E a fórmula molecular, nós temos só oxigênio, 2 oxigênios, O2, é o gás oxigênio. E a ligação tripla é quando nós tivermos 3 compartilhamentos simultâneos entre os mesmos átomos. Nós trouxemos como exemplo aqui a molécula de gás nitrogênio, que o nitrogênio é um elemento do grupo 15, possui 5 elétrons na última camada. Então, aqui, ó, em vermelho, nesse primeiro átomo de nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Para que esse nitrogênio se estabilize, ele tem que ter 8. E a única forma desse nitrogênio estabilizar vai ser fazendo 3 compartilhamentos. Então, aqui está a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural são 3 traços, que nós chamamos de ligação tripla. E aqui está a fórmula molecular N2. Certo? Agora, nós vamos ver algumas características comuns de todas as substâncias formadas por ligação covalente, de todos os compostos moleculares. Eles possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Então, são substâncias cujas características principais é de facilidade em evaporar, como solventes. A possibilidade da gente encontrar as substâncias formadas por ligação covalente nos 3 estados físicos em temperatura ambiente. Por exemplo, aqui está a representação da sacarose. A sacarose ela é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, ambos ametais. E aí a sacarose, na temperatura ambiente, ela é sólida. Aqui nós temos o gás carbônico no refrigerante. E a gente sabe que gás carbônico, CO2, formado de carbono e oxigênio, ambos ametais, ele é gasoso à temperatura ambiente. E aqui, gente, a representação de um carro, né, sendo abastecido por um combustível, seja ele diesel ou gasolina, ambos formados principalmente pelos átomos de carbono e hidrogênio, também considerados não metálicos, formados por ligação covalente e são líquidos à temperatura ambiente. Então, na natureza, nós podemos encontrar substâncias tanto no estado sólido, líquido e gasoso, né? E são todos formados por ligação covalente. E as substâncias formadas por ligação covalente são más condutoras de corrente elétrica e térmica. Ok, pessoal? Então, essas 3 características aqui são comuns a todos os compostos moleculares. E aí a gente vai ver um caso especial de ligação covalente. Nós vimos até agora que a ligação covalente é uma ligação que é um compartilhamento que ocorre simultaneamente entre 2 átomos, né? Então, ligação covalente ocorre quando 2 átomos compartilham um ou mais pares de elétrons que são provenientes de ambos os átomos. Esse é o modelo que melhor explica a união de diversos átomos para a formação, né, de milhares de substâncias. Mas nós vamos ver que essa ligação aqui, covalente, ela não vai explicar a estrutura de algumas moléculas, como a molécula de SO3, de ácido sulfúrico, de monóxido de carbono, de ozônio, de ácido fosfórico, entre outras substâncias. Por quê? Porque para esses casos, nós usamos a seguinte explicação. Um átomo que tenha já seu octeto completo e que tenha pares de elétrons sem se ligar, na camada de valência, ele pode usar esses pares de elétrons da ligação com outro átomo que não tenha completado seu octeto. E aí, quando ocorre esse tipo de compartilhamento, onde um par de elétrons ele é proveniente apenas de um átomo que está estabilizando o outro, esse tipo de ligação é chamada de ligação covalente coordenada. Ou, antes era chamado de ligação covalente dativa. E aí, o que é essa ligação covalente dativa? Ela é uma ligação covalente, porém, o par de elétrons compartilhados na ligação, ele é proveniente apenas de um dos átomos. Então, vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, monóxido de carbono. O carbono, ele é do grupo 14, então tem 4 elétrons na última camada. Está aqui representado o C, que é o símbolo do carbono,
e os elétrons em vermelho aqui. Oxigênio é do grupo 16, então possui 6 elétrons na última camada. Ok. E aí, gente, quando nós fazemos aqui o primeiro compartilhamento, nenhum dos dois átomos estão estáveis, né? Só um compartilhamento, por exemplo. O oxigênio já tinha 6 com um 7, então, e o carbono também não está estável, né? Tinha 4 com mais um, 5. Então, eu fiz aqui 2 compartilhamentos. Agora, o oxigênio está com o seu octeto completo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Só que o carbono não tá, gente. Olha aqui, o carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que o carbono se estabilize, ele precisa ter 8 elétrons. Então, como que vai ocorrer aqui essa estabilização do monóxido de carbono? O oxigênio, que tem par de elétrons não ligantes, ele vai compartilhar esse par de elétrons. E aí é o que nós denominamos por ligação covalente coordenada. Normalmente, essa ligação a gente representa por uma seta ou por um traço mesmo, lá na estrutura, na fórmula estrutural. Eu gosto de representar a seta porque fica, de certa forma, bem evidenciada para o meu estudante entender que essa ligação aqui é um caso especial de ligação covalente, que é a ligação covalente coordenada, tá bom? Então, aqui está a estrutura da fórmula de Lewis, aqui está a fórmula molecular, e a fórmula estrutural, aqui a gente representa, né, 1, 2 compartilhamentos, então aqui, esses 2 compartilhamentos, e aqui a terceira, uma setinha, representando uma ligação covalente coordenada. Mas poderia, por exemplo, estar representando aqui 3 traços, ok? 3 traços. Mas aí o estudante fala, nossa, é uma tripla. Na verdade, não é uma tripla, é uma dupla e uma ligação covalente coordenada. Vamos a outro exemplo para vocês entenderem. Ozônio. Ah, professor, o ozônio também olha aqui, desenhei aqui, ó, 3 átomos de oxigênio. Quando eu faço aqui o compartilhamento entre esses 2 átomos de oxigênio, ambos já estariam estáveis, que é o caso da molécula de gás oxigênio. Tampem aqui esse lado, olha, aqui é a molécula de O2. Ambos estão com 8 elétrons. Porém, nós temos um terceiro átomo, que ele vai ser estabilizado com uma ligação covalente coordenada. Então, aqui está a representação das 3 fórmulas. A molecular, a de Lewis e a estrutural. Certo? Outro exemplo, a molécula de SO3. Então, gente, tanto o enxofre quanto o oxigênio, ambos são átomos do grupo 16, possuem 6 elétrons na última camada. Então, só aqui, ó, o oxigênio com o enxofre, quando fez aqui esse duplo compartilhamento, a ligação dupla, já estabilizou tanto o oxigênio quanto o enxofre. Porém, os outros 2 átomos de oxigênio não estão estáveis ainda. A gente resolve esse problema fazendo aqui a ligação covalente coordenada. Aí muitos estudantes me perguntam, nossa, professora, como que eu vou saber que é o enxofre que está fazendo a ligação covalente coordenada? Sempre nessas estruturas, pessoal, vai ter um átomo central. E como que a gente vai escolher esse átomo central? 2 situações. Quando nós tivermos aqui a fórmula molecular, nós temos que ver aquele elemento que está em menor quantidade. Normalmente é ele que é o átomo central. E depois, se tiver, por exemplo, na situação que nós temos 2 átomos que estão em menor proporção, sempre a gente vai escolher como átomo central aquele que faz um maior número de compartilhamentos para estabilizar, certinho? Então, por isso aqui, ó, nessa forma, o enxofre está em menor quantidade, por isso que eu sei que ele é o átomo central. Por exemplo, aqui, ó, H3PO4. O fósforo, ele é o átomo central, porque ele está em menor quantidade. E aí a gente vai ver que esse fósforo, ele vai fazer uma ligação simples com cada oxigênio. Esses oxigênios aqui vão fazer uma ligação simples com cada hidrogênio. E um dos oxigênios, ele é estabilizado por uma ligação covalente coordenada. Aqui a fórmula molecular de Lewis e a estrutural. Outro exemplo, H2SO4. Quem que é o átomo central? O enxofre. Então, esse enxofre ele faz 2 ligações simples com cada oxigênio, e cada oxigênio faz uma ligação simples com hidrogênio. Dessa forma, já estão todos os átomos estabilizados, porém, nós temos mais 2 oxigênios que precisam se estabilizar. E dessa forma, eles são estabilizados pela ligação covalente coordenada. E o último exemplo, para a gente fechar novamente, HNO3. Professora, agora nós temos hidrogênio e nitrogênio em menor proporção aqui.
o nitrogênio, ele faz o maior número de compartilhamentos, logo, ele que é o meu átomo central, certinho? E o resto é tudo da mesma forma que nós já discutimos. Tranquilo? Entenderam? Então, vamos para as atividades. Atividade 1. O gás nitrogênio é o principal constituinte do ar atmosférico. Neste há aproximadamente 80% de N2 e 20% de gás oxigênio, O2. Analisando as moléculas O2 e N2, indique quantos pares de elétrons estão envolvidos neles. Então, esse exercício enunciado ficou um pouco vago. Eu acredito que a atividade perguntou quantos pares de elétrons estão envolvidos no compartilhamento, né, na estabilização. Então, eu fiz esse exercício entendendo que a pergunta fosse essa. Então, oxigênio é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, então eu representei aqui cada um dos átomos de oxigênio por cor diferente. Então, aqui representei o símbolo e os elétrons da camada de valência. Se eu fizer aqui um compartilhamento, cada um vai ficar com 7. Então, na verdade, eu preciso fazer 2 compartilhamentos para que ambos os átomos eles fiquem com 8 elétrons. Então, vamos contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8. O mesmo para o átomo de oxigênio que eu representei em vermelho. Então, quantos pares de elétrons estão aqui envolvidos nessa ligação? Estão aqui envolvidos 2 pares. E o nitrogênio, gente? O nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. Então, cada nitrogênio já tem 5. Para ele estabilizar, ele precisa fazer 3 compartilhamentos. Então, cada átomo de nitrogênio ficando assim com 8 elétrons na última camada. Aqui, como eu disse, tem 2 pares de elétrons compartilhados e no caso do gás nitrogênio, nós temos 3 pares de elétrons compartilhados. Certo? Vamos para a atividade 2. A molécula de água, H2O, pode-se adicionar um próton-H+, produzido em íon hidrônio, então H3O+. Então, tá aqui, ó, representação da água, mais um H+, né, mais um próton, formando aqui o hidrônio. Onde X, esses xzinhos aqui estão representando par de elétrons, tá bom? Estão representando os elétrons. No íon hidrônio, quantos pares de elétrons pertencem no total, tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? Então, vamos lá, ó. Então, aqui o oxigênio é um elemento do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio, ele possui apenas um elétron na última camada, certinho? E aí, para estabilizar, o hidrogênio, ele estabiliza com 2 elétrons, ele vai ter a configuração similar ao gás hélio, e o oxigênio estabiliza com 8 elétrons. Então, ó, hidrogênio 2, esse hidrogênio 2, estabilizado, e o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estabilizado, ok? O próton, H+, ele não tem nenhum elétron, por isso que ele está com a carga mais aqui. Para a gente estabilizar ele, na verdade, nós precisamos fazer uma ligação covalente coordenada. E aí, aqui está a representação da estrutura de Lewis, né, do hidrônio. Agora, a pergunta é, quantos pares de elétrons pertencem no total, tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio? Então, são os elétrons que estão aqui compartilhados, né? Então, esse aqui é um par, esse aqui é outro par. E esse aqui, apesar de ser um compartilhamento de elétrons que provém apenas do oxigênio, ele pertence a ambos os átomos de hidrogênio e oxigênio que está estabilizando aqui. Então, a resposta são 3 pares de elétrons, letra E. Então, aqui, gente, está até uma resposta teórica, né, para vocês entenderem melhor. O íon hidrônio, H3O+, existem 3 ligações covalentes, que são 2 ligações covalentes normais e uma ligação covalente coordenada, que representam 3 pares de elétrons compartilhados e que pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Muito tranquilo, né? Atividade 3. Dados o oxigênio, carbono, flúor e o hidrogênio, seus respectivos números atômicos. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é. Então, gente, flúor, a gente viu que ele é do grupo 17, está aqui fazendo apenas um compartilhamento, ok? Uma ligação simples. Esse já responde, né? A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal, está aqui, o flúor.
E o ozônio, gente? A gente sabe que são dois compartilhamentos, né? Ligação covalente dupla e uma coordenada. Então, o ozônio não é a resposta dessa questão. Oxigênio, está fazendo dois compartilhamentos. Então, é duas ligações covalentes normais. É uma ligação dupla. A água também está fazendo dois compartilhamentos. E por último, o monóxido de carbono, que a gente já até viu a estrutura, né? Faz duas ligações covalentes normais e uma coordenada. Então, a resposta do 3 é a letra A. Apenas o flúor faz uma ligação covalente normal. Muito tranquilo, né, pessoal? Atividade 4. Considere um elemento X, pertencente ao grupo dos metais alcalinos terrosos. Opa, essa questão está um pouco fora, né? Sim, gente, essa questão aqui é sobre ligação iônica. E essa aula é sobre ligação covalente, né? Mas a gente vai continuar fazendo o exercício porque a gente já viu a teoria de ligação iônica. Então, X é um metal, um alcalino terroso pertencente ao grupo 2. E Y pertence ao grupo dos halogênios. Então, esse exercício ficou um pouco perdido, né? Eu considerei o que está escrito aqui, halogênio. Halogênio é grupo 17, tá bom, gente? Da tabela periódica. Escreva os possíveis íons formados e a fórmula correta do composto iônico obtido da ligação de X e Y. Então, novamente, eu considerei halogênio, não considerei elemento do grupo 16, e sim elemento do grupo 17. Então, o X, gente, que é metal, ele é alcalino terroso, significa que ele possui 2 elétrons na última camada. A tendência é ele perder 2 elétrons e se transformar no íon 2+. E o halogênio, ele tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar elétron e se tornar o íon Y-. Então, X, a tendência dele é doar elétrons. Então, ele doa 2 elétrons. Porém, cada Y, ele tem a possibilidade de receber apenas um elétron. Então, por isso que a gente precisa de 2 átomos de Y. Então, a gente tem que X, 2+. Então, nós temos aqui esse íon e 2 íons Y-, formando aqui a estrutura XY2. Lembrando, gente, que sempre o cátion na fórmula, né, resumida de Lewis, vem antes e depois o ânion, certo? Tranquilo, né? Isso aqui é uma atividade com conteúdo teórico da semana 2. E aí, por último, está pedindo para a gente escrever a fórmula estrutural plana e as fórmulas de Lewis dos seguintes compostos. Então, H2CO3. Novamente, Simone, quem que vai ser o átomo central? Aquele que está em menor proporção. Então, nós temos aqui o carbono, pertencente ao grupo 14. Então, tem 4 elétrons da última camada. O oxigênio é do grupo 16. Tem 6 elétrons na última camada. Então, eu já representei aqui um oxigênio, fazendo aqui 2 compartilhamentos. E aí, eu tenho mais 2 oxigênios e mais um hidrogênio. Então, eu representei aqui esse oxigênio fazendo uma ligação simples, o outro fazendo outra ligação simples e cada oxigênio fazendo uma ligação simples, um compartilhamento simples com cada átomo de hidrogênio. Então, essa aqui é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural é onde a gente substitui os compartilhamentos por traços. Então, a gente tem ligação simples, simples, dupla, simples e simples, certo? Agora, gente, essa fórmula aqui, ó, Na é metal e NO3. Então, vamos lá, quem que é o átomo central? O nitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons, então, do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada. Vou representar aqui o oxigênio. O oxigênio tem 6, aqui fez uma ligação covalente dupla, né? 2 compartilhamentos. Mais um oxigênio, vou representar aqui uma ligação simples. E o terceiro oxigênio, vou representar como uma ligação covalente coordenada. Então, esse oxigênio está estabilizado e esse oxigênio aqui está estabilizado. Esse aqui não está, falta ainda um elétron. Esse elétron, ele vai ser obtido por meio de uma ligação iônica, onde o sódio é um metal, ele vai doar esse elétron. Então, nós temos aqui a fórmula de Lewis e aqui nós temos a fórmula estrutural, onde nós representamos só aqui os compartilhamentos, né, por traços e aqui a representação dos íons. Tranquilo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe no comentário dessa aula.
Se gostou, deixa o like e eu aguardo vocês na aula da semana que vem. Abraço, pessoal!